Ele era alguém que queria viver com ele, com Cristo. Mas era alguém que queria viver com Cristo de uma forma, me parece, oculta. Não tinha coragem de assumir, de tomar uma postura, de rever seus valores, até porque o ambiente cujo qual ele estava era horroroso. Se Nicodemos entra numa sinagoga dizendo que agora caminhava com Jesus, ele seria expulso e poderia ser apedrejado. Eu entendo que ele tem muito a perder, mas Jesus não refrescou a postura dele, porque ele tinha alguma coisa a perder. Nós não temos mais tempo, não cabe mais no mundo que vivemos ficarmos em cima do muro. Nós precisamos de um posicionamento. E é isso que Jesus... Mas sabe o que mais me impressiona? É que depois dessa conversa toda, que dura do capítulo, ou do versículo 1 ao 21, Nicodemos vai embora como se não tivesse acontecido nada. A conversa termina como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando se Jesus tivesse o comportamento de nós evangelistas do mundo pós-moderno. Isso seria frustrante, pensa. A gente está evangelizando, cara, nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito. Você vai entrar no reino de Deus, de repente acaba a conversa e o Nicodemo vai embora. E você fala: Nicodemo, levanta a mão, aceita Jesus. E o Nicodemo vai embora. Sabe o que me pareceu nesse texto? A história do jovem rico. Terminou em nada. Lembra? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. O jovem rico foi embora igualzinho o Nicodemos. Não há mais registro de que eles se encontram. Pelo menos eu não vi Jesus tendo um encontro com o jovem rico de novo. Jesus tendo um encontro com Nicodemos de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso. Quando você prega a palavra do Senhor com autoridade, fique tranquilo, porque a palavra responde por si mesmo. Pare de querer resultados imediatos, porque nem todo mundo se converte imediatamente, não. Você tem que fazer igual o vírus aí do Covid, infectar os outros. Eles vão embora para casa sem saber que estão doentes. De repente começa a tossir. O que tem? Covid. Quem te passou? Quem tinha. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam naquele momento, naquela hora, do nosso jeito. Não, Jesus bateu um papo. Qual é a diferença entre Lucas 18, do jovem rico, certo? E João 3 de Nicodemos? A maturidade de Nicodemos. Quando Nicodemos não entende o que ele faz, pergunta. Quando o garoto não entende o que faz, vai embora. Ô gente, não é fácil entender o Evangelho. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu sei que talvez você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos, e muitos deles eu não tenho resposta, mas tem alguém que tem, e ele está com você todos os dias. Ele é o Espírito Santo. Eu gosto do Nicodemo, que ele está conversando com Jesus. Jesus falou que tem que nascer de novo. Ele falou que nascer de novo, rapaz. Como é que nós nascemos de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer? Jesus falou: Nico, não é assim. Tem que nascer da água, do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne. Todas as vezes que ele não entende, ele questiona. Ele está conversando com Jesus, falando da pequenez de sua mente, da sua dificuldade. Quando ele vai de noite, ele está dizendo de seus medos, da sensação de poder perder determinadas coisas que para ele é importante. Então, quando a história termina, ele vai embora e parece que nada aconteceu. Nada.
Mas quando eu olho para Nicodemos de novo, eu nunca mais vou vê-lo com Jesus. Hoje eu falei isso na classe de novos. Eu sou adepto de um crente que vem à igreja no máximo 3 vezes por semana. Eu não gosto, Cláudio, estou falando mal de quem faz. Eu não gosto de sistemas religiosos que colocam a pessoa todo dia dentro da igreja, que a gente nem sabe se a pessoa é crente. Eu gosto de gente que vem aqui, pega a ferramenta e vai lá fora e usa. Eu quero que veja gente que vem aqui e pega intimidade e usa lá fora. Quando nós olhamos, nunca mais eu vi Jesus, nem com um jovem rico, que não entendeu a mensagem, foi embora. Jesus não mandou ele vender nada. Logo depois que ele sai do encontro com o jovem rico, ele entra na casa do velho rico. Lucas 19, 18, jovem rico. 19, velho rico, Zaqueu. 18, vende o que tu tens, dá aos pobres. 19, não precisa vender nada. Nicodemos é que diz: eu decidi dar metade dos meus bens. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo aqui, um encontro com Jesus não fez nada com o jovem rico e mudou a vida de Nicodemos para sempre. Oi? Não, vamos lá. O encontro com o jovem rico, não sei o que eu falei, porque às vezes a gente fala rápido. O encontro com o jovem rico não fez nada na vida dele, mas o encontro de Jesus com Nicodemos, uma vez, mudou a vida de Nicodemos para sempre. Pastor, o que você está querendo dizer? Que isso acontece o tempo inteiro. Está assim de gente na igreja, e uns se comportam como um jovem rico, encontra com Jesus, e o que acontece? Nada, vai embora do mesmo jeito, ainda mais triste do que entrou. E nós temos gente como Nicodemos, que entra, tem um encontro e vai mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, se o Senhor disse que eles não se encontraram mais, onde esse negócio está escrito? Coloca para mim na tela, por favor, João 7, 45. João 7, 45. Vou ler bastante, mas eu vou falar pouquinho, estou terminando. E os servidores, soldados, em algumas traduções, eles estão sendo enviados para capturar Jesus. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Olha só, esse texto fala, volta lá, do momento em que os caras estão indo para prender Jesus e voltam sem Jesus. Então eles perguntam: por que não o trouxeste? O não trouxeste. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, ela é maldita, por isso que ela acredita nele. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Nas entrelinhas, o que Nicodemos está falando? Eu fui bater um papo com ele. Eles perguntam: creu algum dos principais, dos mestres, dos fariseus? Quem crê neles é pobre. Quem crê neles são essas pessoas incultas. É isso. A fé é o ópio do povo, é um entorpecente, é aquilo que vem, é isso. É isso que uma casta que se acha privilegiada, intelectual, erudito, pensa. É a mesma coisa, só mudaram os títulos. O que ele está dizendo é: quem é instruído, quem tem grana, quem é bem formado,
não vai acreditar nele. Creu nele alguns dos nossos. Aí Nicodemos diz, ainda meio tímido, às escuras, é verdade, porque ele está dizendo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Presta atenção no texto. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte: e cada um foi para sua casa. Presta atenção. Ele já está bem, mas não caminhou o suficiente não. No embate com seus correligionários, Nicodemos não tem a coragem de assumir e de defender Jesus. Utiliza a lei, muito tímido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem vergonha de ser crente, se você tem vergonha de se posicionar, se você tem vergonha do que é certo, talvez porque o número de pessoas que estão fazendo as coisas erradas estão crescentes cada vez mais, saiba que você vai pagar por isso. Eu entendo que a coragem não vem do dia para a noite. Nós vamos mudar do capítulo 7, já, e você vai ver um outro Nicodemos. Cadê Jesus? Jesus não está lá. Estão falando sobre ele. Mas Nicodemos agora, ainda, tentando uma maneira de defender Jesus de forma sorrateira, de forma que a sua imagem ainda não esteja comprometida. Sabe por quê? Porque politicamente correto é a pessoa que é capaz de negociar ou quebrar seus princípios para manter a sua imagem limpa em qualquer lugar que estiver. Em outras palavras, politicamente correto é um covarde. Gente que não tem posicionamento, porque fica preocupado com o que vão pensar, com o que vão deixar de pensar. Então, se alguém me pergunta se algo está errado, eu respondo de acordo com o ambiente cujo qual eu estou. Se vai comprometer a minha imagem, corrupção não é tão ruim assim. Se vai comprometer a minha imagem, homossexualidade não é um problema. Se vai comprometer a minha imagem, qualquer tipo de divórcio vale. Qualquer tipo de amor vale. Todos os caminhos levam para Deus. Aprenda uma coisa. Essa frase, todos os caminhos levam para Deus. Isso é a maior verdade do mundo. Porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Qual é? A morte. E a morte leva você a ter um encontro com Deus. Então todos os caminhos levam para Deus, mas só um caminho leva você para Deus com o passaporte carimbado, com o direito de entrar no reino dele, e esse caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou os caminhos, ele disse eu sou o caminho. E é assim que funciona. Quando eu vou olhar o próximo texto, agora me parece que já não faz mais muita diferença para Nicodemos. Capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, um senador, o senador José de Arimateia, discípulo de Jesus, igualzinho a Nicodemos, mas oculto por medo dos judeus. Agora eu entendo por que é que Nicodemos usou o verbo no plural quando diz mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Me parece que bem sabemos, ele já estava dizendo de José de Arimateia ou de algumas outras pessoas que ainda preferiam estar em oculto. Mas agora não dá mais tempo. Depois disso, José de Arimateia, Jesus já está morto, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pôncio Pilatos, usou seu poder político, que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. Bota o próximo, por favor. E foi também Nicodemos,
aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Preste atenção. Um encontro de Nicodemos com Jesus. Um encontro de Nicodemos com Jesus mudou a vida de Nicodemos para sempre. Medos, angústias, perda de posicionamento, comprometimento de imagem, tudo isso ele teve que enfrentar no capítulo 7. Mas no 19, me parece que um outro Nicodemos é o que nós encontramos. Aquele que agora de dia leva o composto de mirra, de aloés, naqueles compostos, né, para perfumar o corpo. É ele que está indo reivindicar o corpo de Jesus, juntos de José de Arimateia. A minha palavra hoje, primeiro é para mim. Essa semana eu me posicionei na internet a favor de um governo que para mim não é o ideal, não, mas é o que eu acredito ser o melhor para o momento, porque eu resolvi me posicionar. Eu não tenho problema nenhum com quem luta por aquilo que acredita. E preste atenção, não tem a ver com ganhar ou perder. Aprenda uma coisa se você vai caminhar comigo: lute pelo que você acredita. E mesmo que você perca, você ganhou, porque você defendeu aquilo que você acreditava. Não seja um covarde. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui, sabe por que Jesus vai para um túmulo? Porque um senador que tinha um coração, mesmo apesar de muitas limitações, por medo de toda a pressão que os judeus poderiam exercer e influência sobre Roma, para removê-lo de seu cargo, e poderia, porque a religião sempre teve muita força. Essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês, esqueça o lado político, eu só fiz uma colocação. Não dá mais para viver em cima do muro. Nós precisamos de uma igreja que tenha comprometimento com Deus, que não tenha vergonha de Cristo, que tenha coragem de falar de dia, de peito aberto: Ele é meu Senhor, é o meu Salvador. Isso é pecado, eu não compartilho com isso. Ah, então não vou andar mais com você. Amanhã faz 2 dias. Nossa, você é retrógrado, ultrapassado. Beleza, nós não vamos caminhar juntos. Quer ir embora? Vai embora. Postei isso na minha rede social, se você me acompanha sabe. Falei, quem quer deixar de seguir, deixe, que amanhã faz 2 dias e dane-se. Nós não podemos brincar mais, meu irmão. Você tem que sair daqui amanhã vivendo Jesus.